Capítulo 81 Conselho do chefe Danzo. Há mais por vir, mas devo ser cauteloso e manter isso em segredo por enquanto. O processo de pensamento do Gustavo era assim porque, antes disso, ninguém desconfiava e todos praticamente baixavam a guarda. Agora que se tornou um tema quente, todos estavam cautelosos agora. Ninguém queria ser o próximo Gordon ou Charles, então todos estavam cuidando de suas costas. Gustavo percebeu que não seria fácil quando ele decidisse roubar a linhagem de um aluno agora que as coisas haviam evoluído para esse estado. Ele não estava muito incomodado porque, além de Will, Ben, Paul, Charles e Gordon, havia apenas cerca de 2 pessoas que o intimidaram. Will estava no topo da lista, enquanto os outros 2 restantes estavam no final. O resto de seus colegas só falou mal dele e o chamou de lixo, então, ele não estava realmente planejando nada para eles, mas decidiu enfrentar muitos deles no teste de admissão do MBL. De qualquer forma, ele decidiu não tentar nada intenso como o que fez no dia anterior. Gustavo terminou sua refeição mais tarde e deixou o salão depois de trocar cumprimentos com alguns dos chefes. A segunda metade do dia foi passada treinando classe 3 alunos novamente. O instrutor ficou um pouco incomodado com a situação de Gordon e Charles, mas isso não afetou seus planos em geral, pois havia muito mais alunos melhores do que os dois na classe 3. Os alunos mostraram mais de suas proezas e potencial para que pudessem preencher o lugar que Charles e Gordon ocupavam. A classe 3 tinha mais de 100 alunos. Embora todos estivessem presentes, todos não podiam representar a escola em duelos. Charles foi escolhido como parte dos membros da equipe de duelo, enquanto Gordon foi escolhido como substituto, e foi por isso que os alunos mostraram suas proezas hoje. Eles queriam os 2 slots vazios que estavam disponíveis no momento. Além disso, quem planejava ser escolhido como capitão do time tinha que sempre mostrar suas proezas. Ainda levaria algum tempo até que o instrutor escolhesse um capitão. Menos. A escola praticamente terminou ruidosamente antes de todos irem para suas casas. Mais 3 dias se passaram e era segunda-feira novamente. Seu fim de semana com Ang foi bastante interessante, pois ele a ajudou a levar sua velocidade ao limite, dando-lhe algumas tarefas durante a observação noturna. Ang estava começando a se perguntar se os mestiços estavam evitando sua presença. Ela sempre ficava tão feliz quando nenhum mestiço aparecia. Gustavo percebeu que ela não queria que a vizinhança e ele corressem nenhum tipo de perigo, mas ela não tinha ideia de que ele a estava fazendo propositalmente para patrulhar com ele nos dias em que ele tinha certeza de que eles não seriam mestiços. Aparecendo. Gustavo voltou para a escola com ela e chegou à escola alguns minutos depois. Menos. Ele estava na cozinha cozinhando algumas refeições quando Busdanzo o pediu para falar com ele. Os dois foram para o corredor para trocar conversa. Ei rapaz, como você tem passado ultimamente? Chefe Danzo perguntou com um tom preocupado. Estou bem, chefe, por que pergunta? Gustavo ficou um pouco perplexo com a pergunta repentina. HMM. Só estou preocupado com o seu bem-estar, só isso, respondeu Busdanzo. HMM, eu entendo, chefe, então por que você quer me ver? Gustavo perguntou com um olhar intrigado. Só quero te dar um conselho, cabe a você ouvir, falou Busdanzo. Eu sei que você foi injustiçado por muitas pessoas, sua família, seus colegas e praticamente a sociedade, mas filho, eu notei que você está ficando cada vez mais frio a cada dia que eu não quero que você torne-se como as pessoas que você odeia. Chefe Danzo acrescentou. Agora eu não estou dizendo para você gostar deles ou perdoá-los, só estou dizendo para não ser como eles, ser melhor. Se você planeja se vingar deles no futuro ou qualquer coisa, não envolva o inocente, afirmou Busdanzo. Gustavo assentiu com um olhar de compreensão. Claro, chefe Danzo, eu não vou me tornar como essas pessoas podres. Eu tenho meu próprio jeito de fazer as coisas, Gustavo respondeu. Bom, muito bom. Gustavo, você sabe quem é um homem de verdade? Perguntou o chefe Danzo. Gustavo tinha um olhar intrigado em seu rosto depois de ouvir essa pergunta. Ele não queria acabar dizendo algo estúpido, então perguntou: quem é um homem de verdade? Um verdadeiro homem é aquele com princípios que o proíbem de fechar os olhos para alguém que está sendo infligido com a dor que ele passou, afirmou Busdanzo. Gustavo tinha um olhar contemplativo em seu rosto depois de ouvir essa explicação. Gustavo, você é um homem verdadeiro. Você tem tais princípios ou um princípio semelhante? Chefe Danzo perguntou com um olhar profundo. Gustavo ficou parado sem palavras. Ele não sabia como responder. Agora veja bem, meu garoto, eu não estou pedindo para você se tornar um herói. Tornar-se um herói neste vasto mundo não é apenas inútil, mas também trará sua morte. Feche os olhos para algo que você sabe que pode realmente mudar. Se você vir que uma pessoa está sofrendo a mesma dor que você passou e você tem a capacidade de acabar com isso, não feche os olhos. Você não precisa ser um herói, mas ser insensível a ações perversas e pessoas como aqueles que são um incomodo para a comunidade não o torna diferente das pessoas que você odeia. Gusdanzo deu um tapinha no ombro de Gustavo depois de falar e se virou para sair. Enquanto o chefe Danzo caminhava 2 passos à frente, Gustavo falou, fazendo parar. Chefe Danzo.
Por que eu deveria me preocupar em ser um monstro quando ninguém dá a mínima para me transformar em um? Por que eu não vou virar as costas para o mundo quando ele virou as costas para mim? Por que eu me incomodaria em tentar para salvar as pessoas que eu acredito, se estivesse no meu lugar hoje não se incomodaria em tentar me salvar quando estou com problemas? Por que um mundo egoísta como este mereceria um pingo da minha misericórdia? Gustavo perguntou sucessivamente enquanto olhava para o chão. Em seus olhos, apenas tristeza podia ser vista. Capítulo 82, usando recreação. Este tópico parecia ter aberto muitas cicatrizes para ele. Boas perguntas, meu garoto. A resposta é algo que tenho certeza que você sabe no fundo, mas não quer admitir, Gusdanzo afirmou enquanto se virava para encarar Gustavo novamente. Qual é? Perguntou Gustavo. Existem pessoas que são realmente decentes neste mundo. Chefe Danzo respondeu, e esse tipo de pessoa é o tipo que merece sua misericórdia, já que nunca machucou ninguém. Gusdanzo se virou mais uma vez e entrou deixando Gustavo chafurdar em seus pensamentos. Mesmo quando o dia terminou, Gustavo não conseguia parar de pensar no que o chefe Danzo disse. Talvez ele estivesse realmente fechando os olhos quando ficou mais poderoso. Se o chefe Danzo tivesse dito a ele para se tornar um herói, ele o teria recusado instantaneamente, mas a maneira como ele falou fez muito sentido para Gustavo. Vou continuar fazendo o que estou fazendo. Eu sei com certeza que não prejudiquei ninguém que não merecesse. Gustavo interrompeu a batalha interna em sua mente com isso. Todos foram para casa depois que as aulas terminaram. Gustavo também foi para casa, pois hoje era um dia livre para ele. A senhorita Aimee não iria treiná-lo hoje. Embora ele ainda pudesse ir ao dojo e fazer autotreinamento, apenas um pensamento estava em sua mente agora e era tentar a recreação. O único problema era que ele não havia decidido as linhagens que combinaria. A transformação da besta ainda era um não, junto com a manipulação atômica. Ele não sabia se seria capaz de usá-los separadamente após a transformação. O mesmo com sua linhagem de transformação genética. Os dois que ele poderia usar na realização do experimento foram os que ele extraiu de Gordon e Charles. A razão pela qual Gustavo estava relutante em relação a ele era que ele gostava da linhagem de Charles e do que ela poderia fazer. Ele não queria usar recreação nele, mas não havia outra linhagem que ele pudesse usar, então ele teve que aceitar isso. Quando ele pensou mais sobre isso, percebeu que esta era uma opção melhor, já que não seria capaz de usar as habilidades em locais públicos. Se o fizesse, seriam reconhecidos, mas com recreação, poderiam se tornar algo diferente quando misturados e ninguém seria capaz de reconhecer as habilidades. Gustav chegou em casa mais tarde e sentou-se na cama para testá-lo. Agora que penso sobre isso, a recreação funcionará sem a necessidade de requisitos como a aquisição da linhagem. Gustav se perguntou. Mas depois de pensar por um tempo, ele decidiu que experimentar seria a melhor maneira de saber. Ative a recreação, Gustav disse internamente. A recreação foi ativada. Gustav sentiu um calor por dentro de repente. Uau, o que é isso? Ele se perguntou. Ele podia sentir as linhagens ao redor dos pontos do canal borbulhando com intensidade. Quais linhagens o hospedeiro deseja combinar? O sistema perguntou. Combine carga gravitacional e linhagem de transmutação de energia, Gustav comandou internamente. Os decidiu combinar carga gravitacional e linhagem de transmutação de energia. Carga gravitacional mais transmutação de energia. Calculando a taxa de compatibilidade, 0%. Calculando a taxa de compatibilidade, 17%. Calculando a taxa de compatibilidade, 37%. Gustavo observou enquanto o sistema calculava a taxa de compatibilidade. Em poucos segundos, estava feito. A compatibilidade da combinação é de 58%. O anfitrião ainda deseja combinar ambas as linhagens, se barra não. Gustavo estava prestes a dizer-se quando uma notificação de aviso apareceu. Aviso. Combinar estas linhas de sangue pode criar a linha de sangue que será perigosa para os outros, assim como para o hospedeiro. Gustavo leu a notificação de advertência com um olhar de espanto. Isso só pode significar duas coisas: primeiro, a linhagem criada a partir da combinação de ambas as linhagens será poderosa. Em segundo lugar, será tão poderoso e difícil de controlar que posso prejudicar os outros e a mim mesmo se não for capaz de controlá-lo, analisou Gustavo. Surpreendentemente, ele parecia bastante animado em vez de perturbado. Agora estou ansioso por isso ainda mais, Gustavo disse interiormente antes de dar sua resposta ao sistema. Sim, combine as linhagens. Combinando transmutação de energia e carga de gravidade. De repente, Gustavo sentiu uma sensação fria e reconfortante brotando de dentro de si. Recalibrando linhagens para sua forma genética inicial. Misturando endoplasma barra antimicogênio barra celulose. Diferentes notificações começam a aparecer em sua linha de visão enquanto Gustavo sente seu corpo passar por diferentes tipos de mudanças internas. O processo de combinação começará. Procedimento de combinação, 0,01% barra 100%. Gustavo observou enquanto a porcentagem subia lentamente.
Procedimento de combinação, 0,19%/100%. Mesmo depois de 2 horas, ainda estava em 0,19. A boca de Gustavo estava ligeiramente aberta em frustração. Nesta fase, levará pelo menos 2 dias, Gustavo suspirou internamente. Ele pensou que seria rápido como a aquisição de linhagem, mas ele estava errado. A recreação não tinha requisitos como aquisição de linhagem, mas o processo era muito lento. Era hora de Gustavo fazer sua rotina noturna habitual. Ele não sabia se seu movimento afetaria a combinação, mas ele tinha que se mover ou cancelaria totalmente a combinação. Gustavo levantou-se e foi trocar de roupa. A sensação reconfortante que ele estava recebendo da combinação veio ocasionalmente, mas ele foi capaz de ignorá-la e se mover. A sensação reconfortante sempre o fazia querer se deitar e saborear o prazer que vinha de dentro, mas no momento ele tinha que impedir que a sensação afetasse seus movimentos. Gustavo saiu para inspecionar a vizinhança depois de um tempo com Ang. Ele voltou à meia-noite e, como esperado, nenhum mestiço apareceu hoje. A única razão pela qual Gustavo estava se sentindo desapontado era por causa da notificação que ainda era exibida em sua linha de visão. Procedimento de combinação, 12,7%/100%. Isso vai demorar um pouco, Gustavo disse internamente. Isso significava que ele teria que ir para a escola no dia seguinte, dessa maneira. Gustavo foi para a escola no dia seguinte com a combinação ainda em andamento. Às vezes, a sensação reconfortante era tão boa que Gustavo tinha vontade de gemer, mas ele segurava. Se de repente ele começasse a gemer nas aulas, as pessoas pensariam que ele havia passado de um lixo para um possuído. Ele não estava realmente incomodado com os pensamentos de seus colegas sobre ele agora, mas preferia não adicionar mais à lista estranha. Capítulo 83 Situação embaraçosa. Gustavo verificava a porcentagem do procedimento combinado quase todas as horas na escola. Ainda estava se movendo tão devagar como sempre. Mesmo depois que o dia inteiro passou, o procedimento ainda não foi concluído. Enquanto ele treinava com a senhorita Aimee, ela notou seu estado estranho e perguntou se estava tudo bem. Claro, Gustavo respondeu que estava tudo bem. Às vezes, ele sentia uma sensação calmante que fazia com que suas ações atrasassem. Mesmo que fosse apenas por uma fração de segundo, a senhorita Aimee notaria porque Gustavo dificilmente parava por um milissegundo durante uma batalha. Seu cérebro estava sempre em pleno modo de pensar e conspirar. Antes de seu primeiro ataque acertar, ele já estava se preparando para o segundo e terceiro, mas desta vez não foi bem assim. Ele já havia decidido que da próxima vez que fosse experimentar a recreação, se trancaria dentro de casa até que terminasse de combinar as duas linhagens. A senhorita Aimee podia ver Gustavo olhando para o nada às vezes, o que lhe dava uma sensação estranha, mas como ele disse que estava bem, ela decidiu não insistir. Depois que o treinamento do dia terminou, Gustavo foi para casa imediatamente. Ele não queria ficar por perto para se envergonhar por engano ou algo assim. Ele chegou em casa e sentou na cama. Ele distribuiu os pontos de hoje ao concluir as tarefas diárias primeiro. Ele colocou tudo em defesa, pois queria levantá-lo tão alto quanto o resto. Adicionar 5 pontos à defesa. Mais 5 pontos foram adicionados à defesa. Gustavo finalmente começou a sentir um pouco de mudança em seu corpo depois que a defesa chegou aos 15 pontos. Ele adoraria testar, mas no momento não havia nada que ele pudesse usar para testar sua defesa e ele estava mais preocupado com a recreação agora. Ele decidiu verificar o progresso novamente. Procedimento de combinação, 57,89%/100%. Gustavo deitou em sua cama frustrado depois de ver o progresso. Ele sabia que ainda levaria até o final do dia seguinte antes de ser feito. Gustavo estava pensando em ficar em casa no dia seguinte, mas decidiu não por causa de seu treinamento com a senhorita Aimee. Ele só treinava com ela 3 dias da semana agora, então não queria perder nenhum dia. Gustavo. A noite passou rapidamente mais uma vez e o dia seguinte chegou. Gustavo estava animado quando acordou porque tinha certeza que a combinação estaria terminada hoje. Ele verificou o progresso mais uma vez. Procedimento de combinação, 78,57%/100%. Ele se preparou para sair de casa para a escola. Depois que Gustavo chegou à escola, ele começou a sentir uma espécie de calor por dentro. Gustavo sibilou de dor quando sentiu seu sangue borbulhar novamente. Procedimento de combinação, 80%/100%. Ele percebeu que estava em 80%, o que significava que estava mais perto da conclusão. Ele adivinhou que esse era o motivo da sensação de queimação por dentro. Depois de um tempo, a sensação quente foi substituída pela sensação refrescante novamente. Gustavo já estava começando a se arrepender de ter vindo para a escola porque quando a sensação de calor veio ele foi forçado a parar seus passos. Além disso, ele notou algo em torno da área de suas calças que ele nunca pensou que seria possível para ele desenvolver agora. Ele caminhou até a cozinha e pediu ao chefe Danzo uma folga hoje. Isso foi uma surpresa para o chefe Danzo e ele perguntou se Gustavo estava bem.
Gustavo apenas disse que precisava descansar e Busdanzo deu seu consentimento. Gustavo foi para a aula e ficou sentado sozinho. Ainda era muito cedo pela manhã, então não havia um único aluno para ser visto na classe. Gustavo apenas ficou sentado tentando acalmar seus impulsos até que os alunos começaram a entrar na classe. Os dois primeiros que chegaram ficaram surpresos ao vê-lo na aula àquela hora. Ao contrário de antes, onde eles poderiam ter proferido comentários sarcásticos, eles o ignoraram e foram para seus lugares. Quando a classe ficou cheia, as discussões sobre o próximo evento de intercâmbio puderam ser ouvidas novamente. Gustavo apenas bloqueou sua mente da aula e se concentrou em se acalmar. Durante todo o dia, ele estava distraído. Mais tarde, ele foi ao Dozo para treinar com a senhorita Aimee após o término do dia. Pá, 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 pá. A senhorita Aimee estava usando uma longa arma semelhante a um cajado para lutar com Gustavo. Gustavo estava segurando uma arma vermelha que era uma mistura de uma arma e uma espada larga. Ele girou 3 vezes batendo a parte afiada da arma no cajado na mão da senhorita Aimee. A senhorita Aimee usou a parte inferior do cajado para dar um tapa na arma de Gustavo para o lado antes de girar o cajado e bater a ponta na cabeça dele 2 vezes. Bam! Bam! Gustavo caiu no chão depois de receber aquele golpe. Ele se deitou como um tronco de madeira e inspirou e expirou profusamente. Ele ficou nessa posição por um tempo. HMM, o que é de errado com você ultimamente? Miss Aimee perguntou com um olhar de preocupação. Estou bem, disse Gustavo e se levantou. Vamos voltar para. Antes de Gustavo completar sua declaração, ele de repente sentiu um calor subindo por baixo de seu estômago. Oh, Gustavo exclamou com um olhar de desconforto. Você está bem? A senhorita Aimee perguntou ao notar o suor se formando no rosto de Gustavo. Estou bem, Gustavo murmurou novamente enquanto sentia o calor sendo subjugado e sendo substituído por uma sensação de frescor intenso. Ele suspirou de alívio e olhou para Satan. Aimee. Estou bem. Ele disse mais uma vez apenas para ele perceber que os olhos da senhorita Aimee não estavam nele, em vez disso, seus olhos estavam focados em uma certa parte de seu corpo. Ah, entendo por que você tem se afastado ultimamente. Entrando na puberdade, hein? Miss Aimee expressou com um sorriso enquanto olhava para a metade inferior de Gustavo. Gustavo seguiu sua linha de visão e olhou para si mesmo. Seus olhos se arregalaram quando ele viu a enorme protuberância projetando-se entre a parte superior de suas coxas. A protuberância era tão grande que o yukata que ele vestia não conseguia esconder sua vivacidade. Gustavo rapidamente se virou e com um olhar de constrangimento e usou as mãos para cobrir suas partes íntimas. Parece que cresceu desde a última vez que o vi, tanta vida e vigor, imagino se você tem pensado em fazer isso com uma garota ultimamente. De qualquer forma, parabéns, você passou de ter um polegar para um. Antes que a senhorita Aimee pudesse completar sua declaração, Gustavo a interrompeu. Senhorita Aimee, por que diabos você está olhando? Gustavo expressou sua insatisfação. Você apontou para mim como uma arma. Claro, vou olhar para ela, disse a Satã. Aimee com uma gargalhada brincalhona. Capítulo 84, Viajando para fora da cidade. Gustavo teve vontade de entrar em um buraco para se esconder neste momento. Seu rosto ficou levemente vermelho. Maldita recreação, como você pode me envergonhar assim? Gustavo ainda usava as palmas das mãos para cobrir sua protuberância. A protuberância ainda estava tão forte como sempre e não parecia que iria descer tão cedo. Oh, com licença, senhorita Aimee. Gustavo disse e correu para um dos quartos. A senhorita Aimee sorriu de brincadeira antes de responder. Você está livre para se masturbar por alguns minutos. Apenas certifique-se de se limpar adequadamente. Gustavo, que havia entrado na sala, ouviu isso e quase tropeçou em si mesmo. Ele foi até o banheiro e se trancou lá dentro. Sentou-se no assento do vaso sanitário em frente e verificou o andamento da combinação. Procedimento de combinação, 99,89%/100%. Gustavo sentiu que a protuberância antes era porque a combinação estava quase pronta. Só faltam alguns, Gustavo decidiu esperar que terminasse de combinar antes de decidir sair da sala. Mesmo com a pouca quantidade restante, quase uma hora se passou antes que Gustavo finalmente visse a notificação aparecer em sua linha de visão. Recreação bem-sucedida. A sensação de desconforto misturada com conforto finalmente desapareceu e Gustavo não podia mais sentir as duas linhagens dentro de seu corpo, ele só podia sentir uma agora. Transmutação de energia e linhagem de carga de gravidade foram misturadas com sucesso. Uma linhagem de grau B foi criada. Gustavo sentiu que seus olhos o estavam enganando. Linhagem de grau B. Ele murmurou baixinho com um olhar surpreso. Ele olhou para a nova notificação que apareceu, exibindo o nome, bem como a habilidade da nova linhagem. Uau! Gustavo exclamou surpreso depois de ler o que a linhagem poderia fazer. Menos 2 semanas depois. 2 semanas se passaram num piscar de olhos. Durante essas 2 semanas, Gustavo passou o tempo treinando e também matou 2 mestiços nas últimas 2 semanas.
Sua defesa agora tinha a mesma quantidade de pontos que o resto de seus atributos. Ele também estava aprendendo a usar sua nova linhagem, mas ainda faltava controlá-la. Gustavo usava uma jaqueta de couro vermelha e calças justas, que o faziam parecer atlético. Ele estava indo para a escola neste momento. Ele não era o único indo para a escola assim. Outros alunos também usavam jaquetas e calças vermelhas de couro. Uma insígnia de sua escola foi colocada na área do bolso direito do peito. Imediatamente Gustavo chegou à escola e notou que todos os lugares fervilhavam de vida. Ainda eram 6 da manhã, então esse era um horário bastante anormal para os alunos estarem na escola, mas finalmente era hora do evento de intercâmbio acontecer. Os alunos que fluíram para a escola eram alunos da classe 3. Todos eles tinham olhares entusiasmados em seus rostos enquanto se dirigiam ao corredor da escola, onde o diretor os informaria antes de serem convidados a embarcar no ônibus. Parecia que eles não estavam viajando para lugar nenhum, já que não estavam embalando nenhuma bagagem, mas os alunos da classe 3 haviam embalado suas bagagens e todas as suas necessidades dentro de seu dispositivo de armazenamento. Ninguém precisaria carregar peças de bagagem ao viajar, pois os dispositivos de armazenamento estavam disponíveis. O diretor os informou naquele corredor sobre as regras e o que eles estariam experimentando lá. Como eles tinham que ser respeitosos, o que Gustav chamava de besteira internamente. Ele falou por mais 5 minutos antes de deixar o pódio e dizer aos alunos que se dirigissem ao ônibus. 3 grandes ônibus de cor violenta flutuando acima do solo os esperavam no estacionamento. Todos os professores foram autorizados a acompanhá-los, mas alguns decidiram ficar. Incluiu a senhorita Aimee. Ela já disse a Gustave de antemão que não iria, então ele tinha que ter cuidado na cidade de Atria que, segundo ela, não era tão segura quanto a cidade de Plankton. Os alunos entraram nos ônibus um após o outro. Cada ônibus era grande o suficiente para conter até 40 pessoas e havia um pouco mais de 100 alunos na classe 3, então os ônibus eram suficientes para conter todos. Mesmo quando Gustavo entrou, ele ainda estava pensando no bairro. Ele matou um mestiço ontem à noite, o que significava que era improvável que os mestiços aparecessem novamente depois de uma semana. O evento de troca durou apenas 3 dias, então ele teve tempo suficiente, mas ainda estava preocupado. Ele ficava pensando, e se outro mestiço atacar a vizinhança enquanto eu estiver fora? Gustavo só estava viajando com eles porque queria cruzar a fronteira e inspecioná-la em uma escala mais próxima. Ele nem queria ficar lá por mais de um dia depois de cruzar a fronteira, mas ninguém foi autorizado a sair até que o evento de troca terminasse. Gustavo sentou-se no fundo do ônibus, ao lado da janela, e tirou um fone de ouvido. Ele não tinha o privilégio de ter isso antes, mas agora ouvia música enquanto viajavam, embora soubesse que a viagem não demoraria muito devido à velocidade. Ao lado dele estava uma garota de cabelos brancos que ocasionalmente lançava olhares de lado para ele, mas ele não estava prestando atenção em ninguém no ônibus. O motor do ônibus finalmente ligou e depois disparou. Zoou. Assim como Gustavo esperava, quando o ônibus chegou fora das dependências da escola, virou em direção à estrada que levava à área de seu apartamento. O ônibus atravessou a estrada no ar. Havia um grande anel de teletransporte à frente no qual ele entrou. Juíde. Eles ficaram em um mundo azul e preto por alguns segundos antes de uma abertura aparecer na frente do ônibus. Zoou. O ônibus entrou na abertura e eles chegaram na periferia da cidade onde ficava o bairro de Gustavo. Ele não ficou surpreso, já que esta era a rota mais próxima para chegar à cidade de Atria. Ele já fez sua pesquisa antes. O ônibus continuou avançando. Passou pela estrada que levava ao meio da região da mata atrás. Em poucos segundos, eles já estavam atravessando a estrada entre a região da floresta esparsa. Gustavo já podia ver a fronteira à frente. As familiares linhas brilhantes azuis e verdes em ambos os lados da estrada podiam ser vistas. Normalmente Gustavo estava sempre no lado esquerdo da região da floresta esparsa, ele nunca foi para o lado direito, mas agora ele podia os dois lados. O ônibus continuou andando e estava se aproximando da rota barricada à frente. Depois de cruzar os próximos 3.000 metros, finalmente estaria entre as fronteiras barricadas que ficavam do lado direito e esquerdo da estrada. Zoou. Demorou apenas alguns segundos para o ônibus chegar no meio. Os alunos não podiam mais ver as áreas de floresta à esquerda e à direita. Apenas paredes brilhantes em forma de linhas azuis e verdes podiam ser vistas. As paredes tinham milhares de metros de altura e eram muito longas, de modo que era tudo o que podiam ver por quilômetros. Uma notificação apareceu na linha de visão de Gustavo imediatamente que o ônibus chegou entre as fronteiras barricadas. A parcela de energia foi ativada. Capítulo 85 Chegada. A parcela de energia foi ativada. O que? Gustavo olhou para a notificação com um olhar de pânico. As linhas verdes e azuis que barricavam a estrada em ambos os lados de repente começaram a se contorcer e piscar. No início, era quase imperceptível antes que as linhas começassem a piscar repetidamente e balançar. Antes de se estender em direção ao ônibus. Suspiro. É suposto fazer isso.
Porque parece que está se aproximando. Menos está a mover-se. Menos a. Já vem. Houve pânico no ônibus quando todos notaram que as linhas brilhantes barricadas de ambos os lados começaram a puxar para eles como se fossem elásticas. As linhas estavam fazendo com que o espaço dentro da estrada diminuísse. As linhas de barricadas os encurralavam. Mesmo os professores nos ônibus não conseguiam entender, eles estavam tentando entender o que estava acontecendo. Por que a barreira está se movendo em direção ao nosso ônibus? Esses eram os pensamentos em suas mentes. O rosto de Gustavo estava torcido de desconforto enquanto as filas continuavam se estendendo em direção ao ônibus. Todos sabiam o que aconteceria se fizesse contato. O ônibus provavelmente se transformaria em cinzas devido à intensa quantidade de energia irradiada das linhas que convergiam. Menos nós vamos morrer. Tumulto. 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 O caos estourou no ônibus quando alguns dos alunos começaram a gritar de medo. Todos se acalmem. Um dos professores na frente gritou. Eles também não conseguiam entender por que isso estava acontecendo, mas ainda tentavam acalmar os alunos. De repente, as linhas pararam de se estender até eles. De repente, eles começaram a se retrair antes de voltar completamente à sua posição inicial. Os professores suspiraram de alívio quando o ônibus se acalmou depois de ver isso acontecer. Eles estavam prestes a fazer um movimento se as linhas chegassem mais perto. Os professores garantiram novamente aos alunos que eles estavam seguros e que provavelmente haveria um teste, e esse era o motivo. O ônibus voltou à sua animação depois de um tempo e o que aconteceu aqui foi rapidamente esquecido. No canto esquerdo traseiro, Gustavo estava com o suor escorrendo pela testa, embora a temperatura no ônibus estivesse bem condicionada. Ele suspirou aliviado enquanto olhava para a notificação que apareceu em sua linha de visão. A parcela de energia foi desativada. O excesso de energia acumulada desapareceu. Ainda bem que consegui parar desta vez. Nem sequer me permitiu controlar a quantidade que está sendo coletada. Eu certamente teria explodido em pedaços. Gustavo estava internamente grato por ter sido capaz de parar a habilidade antes que as linhas fizessem contato com o ônibus. Embora o que aconteceu há pouco tenha sido muito perigoso, também o fez inspecionar a fronteira em uma escala mais próxima. Era exatamente como ele suspeitava, a borda era feita de cristais de energia. Ele lembrou que a força perigosa que sentiu dentro da instalação subterrânea era semelhante a esta, mas não tão instável. Ele sentiu que isso estava relacionado ao fato de que a força perigosa eram cristais de energia sendo misturados. A outra diferença era que ele sentia um certo tipo de ressonância com uma linhagem particular dentro de seu corpo. Linhagem de transformação da besta. Mesmo com a alta velocidade do ônibus, viajar pelo meio da fronteira levava até 2 horas. Afinal, eram mais de 3.000 milhas. Quando estavam chegando ao fim, puderam ver a estrada à frente completamente bloqueada pelas linhas vermelha e azul. Eles também podiam ver homens em trajes parecidos com armaduras parados ali. Um pequeno prédio também foi construído. Os homens em uniformes blindados inspecionaram o ônibus com uma máquina triangular de mais de 2 metros de altura. Ele examinou o ônibus com raios de luz azul antes que uma abertura fosse criada dentro das linhas como barreira por onde o ônibus passava. Depois de passar pela abertura, eles chegaram em frente a uma longa e larga ponte. A floresta e a primeira fronteira estavam atrás deles, enquanto na frente deles estava a grande ponte que tinha um corpo de água embaixo dela. Havia um anel espacial na ponte em que o ônibus entrou. Desde que o incidente passou, Gustavo estava ouvindo música e olhando pela janela para verificar o ambiente. Zoou. O ônibus entrou no anel espacial e chegou a uma estrada no meio da planície. Não havia nada para ser visto em ambos os lados por quilômetros. À frente, uma enorme placa podia ser vista. Bem-vindo à cidade de Átria. Estava flutuando no ar à frente. Algumas chamas azuis foram responsáveis por suspendê-lo no ar. Eles finalmente puderam ver a cidade grande à frente. Pelo que puderam ver, as estruturas eram semelhantes às da cidade de Plankton. Eles passaram pelos postos de controle da cidade após alguns procedimentos e agora estavam dirigindo pela cidade. Gustavo ficou surpreso porque, ao contrário da cidade de Plankton, não havia fronteira impedindo a entrada de mestiços. O que o fez se perguntar como eles impediam a entrada de mestiços porque, desde que chegaram à cidade, nenhum deles foi localizado. Se eles não estivessem usando uma fronteira para bloquear os mestiços, a cidade não deveria estar cheia deles. Outra coisa era que ele não conseguia ver os círculos de teletransporte que existiam na Plankton City aqui. Havia estruturas nas estradas construídas para facilitar o movimento de pedestres. Havia várias diferenças entre a cidade de Plankton e a cidade de Átria. A cidade de Átria parecia menos avançada em tecnologia. Algumas das coisas que ele podia ver enquanto viajavam pela estrada eram estruturas flutuantes. Havia um edifício específico pelo qual eles passaram que estava flutuando na superfície do solo. Ele suspeitava que isso era normal por aqui e não estava errado. A cidade de Plankton se especializou em construções espaciais e algumas outras coisas, enquanto Átria se especializou em voos e naves espaciais.
De acordo com sua história, eles poderiam fazer qualquer coisa voar, incluindo uma casa. Uma casa pode ser transformada em um jato. Algo podia ser visto nos céus, posicionado no meio da cidade. Eles não tinham ideia do que era devido à distância do solo, mas notaram que parecia uma nave espacial. Depois que o ônibus viajou por alguns minutos, virando à esquerda e à direita repetidamente, eles puderam ver um prédio de 300 andares que parecia extremamente luxuoso. As vidraças do prédio eram tão lisas e brilhantes que poderiam ser confundidas com um corpo de água limpa. Esta área em particular estava fervilhando de atividade. As pessoas se moviam de um lado para o outro na área. Pessoas em trajes luxuosos podiam ser vistas fluindo para as proximidades. Em frente à vizinhança que estava barricada, podia-se ver uma placa que dizia Alojamentos e Resorts Atria. Depois que o ônibus recebeu autorização, ele foi autorizado a entrar. O que apareceu em sua linha de visão assim que chegaram lá dentro foi um ambiente limpo e bonito. Havia pequenas casas localizadas em várias partes e um corpo de água semelhante a uma praia posicionado a oeste. O ônibus deixou os alunos no estacionamento e os professores pediram que todos os seguissem depois que descessem. Capítulo 86 Mais descobertas. Os outros ônibus também chegaram e todos desceram e seguiram os professores e a diretora. As pessoas no ambiente olhavam para centenas de alunos com um olhar de espanto. Eles emitiam um tipo particular de vibração animada com a roupa vermelha em que estavam vestidos. Por seus rostos jovens, eles já podiam dizer que eram estudantes. Os alunos caminharam em direção ao grande prédio de 300 andares à frente. Assim que chegaram à frente, um homem e uma jovem vestidos com roupas de negócio saíram do prédio para recebê-los. Ah, senhor Erwin, seja bem-vindo à cidade de Átria. O homem caminhou em direção ao diretor da Echelon Academy, que era um homem careca. Eles apertaram as mãos e trocaram gentilezas. O homem também cumprimentou o restante dos professores e acenou para os alunos antes de entrarem no prédio. Os interiores eram muito bonitos e elegantes. O térreo foi pensado para parecer que estão em um jardim de diferentes tipos de flores. Na verdade, eram projeções vidas das paredes e do chão. Na verdade, não era um jardim. Uma estátua feminina feita de bloco de gelo podia ser vista no meio. Estava vazando tanta frieza pela aparência das coisas, mas o ambiente estava quente. Damas bonitas em vestes cor-de-rosa podiam ser vistas movendo-se pelo local. Eles eram trabalhadores aqui. O ambiente emitia uma vibração reconfortante. Os alunos foram alojados na área de recepção antes de serem levados para o 234 andares. Alunos e alunas não podiam ficar juntos, então o andar foi dividido em dois. A primeira metade foi dada aos meninos e a segunda metade foi dada às meninas. 5 alunos ocupariam um único quarto. Os quartos eram compartilhados e Gustavo estava no quarto 786 junto com outros 4 alunos do sexo masculino. Gustavo recebeu a chave do quarto e os 4 seguiram atrás dele. 2 deles com rostos relutantes, enquanto os outros 2 não se incomodaram. Por que o diretor deu a chave para esse lixo? Um deles não pode deixar de expressar sua insatisfação. Os idiotas sempre vão reclamar de tudo, murmurou Gustavo com uma expressão despreocupada. O aluno que falou antes era um menino de cabelo verde escuro. Quando ele ouviu Gustavo dizer isso, seu rosto se contorceu em aborrecimento, mas antes que ele pudesse responder, o outro aluno ao lado dele deu um tapinha nele e deu-lhe um sinal de olho. Ele decidiu ficar quieto depois de receber o sinal. Eles chegaram ao seu quarto, que era grande e luxuoso o suficiente para conter até 10 pessoas, se quisessem. 5 leitos foram colocados em 5 pontos separados. 2 à esquerda e 3 à direita. As paredes eram praticamente telas, pois exibiam diferentes tipos de imagens digitais. A sala tinha uma varanda bem à frente que era bem larga. Gustavo escolheu a cama mais próxima da porta que por acaso ficava do lado esquerdo e tirou sua bagagem de seu dispositivo de armazenamento. Ele colocou sua bolsa na cama e se virou para sair do quarto. Os alunos foram instruídos a ir para o salão polivalente daqui a 2 horas. De acordo com o diretor, outros alunos da escola também estariam lá e o diretor da escola secundária da cidade de Átria se dirigiria a todos. Ainda era por volta das 8 horas. Gustavo queria se familiarizar com o ambiente pelas próximas 2 horas. Afinal, era a primeira vez que ele visitava outra cidade. Se ele tivesse um guia, ele até sairia do hotel para ver outros lugares, mas ele não o fez, então ele ainda tinha que ficar nas proximidades. Havia lugares diferentes dentro do hotel. Um dos lugares que Gustavo visitou primeiro foi o lado da floresta da montanha, que dizem conter animais exóticos e raros. Gustavo queria usar isso como uma forma de pesquisa, já que hoje em dia é difícil ver animais normais. Quase todas as formas de vida na Terra sofreram mutações. A combinação de Slarkovs e humanos também foi uma espécie de mutação. Ele não era o único que se movia nas proximidades durante esse tempo, alguns outros alunos decidiram verificar o ambiente também. A área da floresta era uma espécie de planalto localizado no lado leste dos arredores do hotel.
Gustavo foi junto com um grupo porque, de acordo com os protocolos do local, não era permitido se locomover sozinho por lá. Quase 2 horas depois, Gustavo estava voltando para seu quarto no 234 andares. Elefantes, tigres, babuínos, chimpanzés, esquilos. Portanto, existem mais criaturas além dos mestiços. Gustavo murmurou suavemente com um olhar contemplativo enquanto estava dentro do elevador. Ele tinha visto diferentes tipos de criaturas hoje e ficou surpreso ao descobrir que existiam mais animais normais. Ele pensou que todas as criaturas além de humanos, Slarkovs, mestiços, pássaros e alguns outros animais normais que ele tinha visto antes, seriam mestiços. Não era possível encontrar esses animais em Plankton City. Esse foi o motivo de sua surpresa. Ele saiu do elevador e caminhou até seu quarto. O quarto 786 já era o 23º quarto no lado esquerdo do corredor. Gustav chegou antes de seu quarto e usou o reconhecimento facial ali registrado, após sua entrada anterior, para ter acesso. Ele entrou na sala que estava barulhenta antes, mas se acalmou ao chegar. Um. Ele olhou para sua cama e notou alguém deitado nela. Onde está minha bagagem? Gustav perguntou com um olhar frio. A pessoa deitada em sua cama era o mesmo aluno que estava insatisfeito com o fato de o diretor ter dado a chave a Gustav. O menino de cabelo verde chamava-se Wally. Por que você não olha para lá? Wally apontou para a área da varanda. Gustav seguiu sua linha de visão e notou sua bagagem retangular ali. E por que você está na minha cama? Gustav fez outra pergunta. Ah, porque essa cama agora é minha. Wally expressou com uma gargalhada leve. O resto dos alunos também estavam em suas camas. A cama ao lado da que Gustavo escolheu era ocupada pelo amigo de Wally, enquanto as duas à direita eram ocupadas pelos outros dois. A única outra cama disponível era a mais próxima da varanda. Oh, entendo, Gustavo disse com um sorriso e se virou. Ele foi até a porta e usou a chave para trancá-la para que ninguém pudesse sair, mesmo que tentasse usar o reconhecimento facial. Clique. O clique da porta foi ouvido. Gustavo se virou depois que terminou de trancar a porta. Por que você está trancando a porta? Wally perguntou. Capítulo 87 Espancamento sem sentido. Por que você está trancando a porta? Wally perguntou com um olhar de desconfiança. Gustavo não respondeu a ele. Depois de trancar a porta, ele se virou e começou a caminhar em direção ao Wally. Por que você está dobrando as mangas? Wally fez outra pergunta. Então não vou sujar de sangue, respondeu Gustavo enquanto caminhava em direção ao Wally e dobrava as duas mangas. Wally ainda parecia confuso, mas antes que pudesse pensar mais, Gustavo havia chegado na frente dele. Ei lixo, se você pensa. Antes que ele pudesse completar sua frase, Gustavo deu um soco na bochecha esquerda de Wally. Bam! A força do soco mandou o corpo de Wally para o lado. Bam! Seu rosto bateu na parede e o sangue começou a escorrer de sua testa. Gustavo nem esperou mais um segundo antes de enviar outro soco em seu rosto. Bam! O punho atingiu sua bochecha esquerda novamente, fazendo cair contra a parede mais uma vez. Bam! O lado direito de seu rosto bateu na parede, fazendo com que ele se inclinasse para o lado esquerdo após o contato. Bam! 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 Tornou-se como um jogo de tênis, pois Gustavo continuou socando o rosto de Wally em direção à parede, fazendo com que a mesma ação se repetisse inúmeras vezes. Os outros meninos na sala ficaram boquiabertos em estado de choque enquanto observavam Wally receber continuamente vários socos. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo agora. Não é dito que ele é um lixo. Por que Wally está recebendo tal surra e não revidou? Eles tinham essas perguntas passando por suas mentes enquanto olhavam para a cena inacreditável. Atualmente, a bochecha esquerda de Wally estava muito inchada e vermelha como um furúnculo enorme, enquanto o lado direito de seu rosto tinha sangue escorrendo. Havia um inchaço enorme em sua testa e olho. Mesmo com tudo isso, Gustavo não parou. Ele continuou socando o rosto de Wally, fazendo com que sua cabeça batesse na parede e voltasse para ele antes de receber outro. Se você não for espancado, não receberá juízo. Gustavo expressou enquanto seu punho continuava balançando como um raio. Não é que o Wally não quisesse lutar, em vez disso, ele não podia. Ele não teve permissão para concluir um pensamento desde que o punho de Gustavo começou a chover em seu rosto. Ele estava indefeso e indefeso como uma galinha diante de Gustavo. Seu lixo bastardo, o que você está fazendo com Wally? O amigo de Wally, que ocupava a cama da frente, avançou na direção de Gustavo. Seu braço se transformou em uma lâmina e ele a esfaqueou na direção de Gustavo. Gustavo, que ainda estava socando Wally, de repente desviou para o lado desviando da lâmina suavemente. Enquanto o amigo de Wally ainda se movia no ar, Gustavo balançou a palma da mão em direção ao rosto. Pá! Um tapa quente reverberou pelo local quando o garoto bateu com a testa no chão após receber o forte tapa de Gustavo. Bam! Imediatamente a cabeça do amigo de Wally bateu no chão, Gustavo balançou o pé em seu rosto. Bam!
Seu pé bateu no rosto do menino, catapultando para a parede. Gustavo esticou a perna e bateu o rosto do menino na parede novamente com o pé. Culpa, 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 culpa. Ele pisou no rosto repetidamente antes de colocar o pé no chão. O menino já havia desmaiado com os chutes intensos e múltiplos. Gustavo se virou para encarar Wally, que estava deitado no chão. Ele agarrou a cabeça de Wally com a mão direita e o ergueu novamente. Os olhos de Wally ainda estavam girando devido à intensa sessão de socos que ele recebeu antes, então ele não voltou a si. Pá! Gustavo deu-lhe outro tapa na cara. Que ar! Ele gritou quando sua bochecha inchada estourou com sangue espirrando por todo o lugar. Por colocar seu corpo fedorento na minha cama, eu deveria pelo menos quebrar alguns ossos, você não acha? Gustavo falou enquanto agarrava o braço esquerdo de Wally. Wally, que ainda gritava de dor, tentou puxar a mão para trás, mas não adiantou. Ele não podia competir com Gustavo em termos de força. Gustavo apertou com força o pulso de Wally e o torceu. KYYKK. Um som alto de ossos quebrando pode ser ouvido quando o braço direito de Wally foi torcido no sentido anti-horário. Que. Ele gritou novamente. Gustavo agarrou seus dedos, ainda não terminamos. Ele murmurou com um sorriso malicioso. Pop, 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 pop. Os sons de osso estalando reverberaram pela sala. Os dedos de Wally foram quebrados. Eles foram dobrados completamente para trás. Gustavo. Um dos meninos na outra cama gritou com um olhar de medo. HMM. O que é? Gustavo perguntou com um olhar intenso, você pretende participar do sofrimento dele? Ele perguntou. O menino estava com a boca aberta e todas as palavras que ele queria dizer inicialmente, ficaram presas em sua garganta. Posso garantir que se você planeja ajudá-los, sofrerá o mesmo destino. Se você acha que é um blefe, levante-se da cama. Gustavo alertou com um sorriso malicioso. O menino calou a boca ao ouvir aquilo e sentou-se na cama sem intenção de se levantar. Com base no que viu aqui, ele sabia que não tinha chance contra Gustavo. Além disso, ele sentiu que o Wally trouxe isso para si mesmo, então por que ele se juntaria a ele para compartilhar de seu sofrimento? Mesmo não concordando totalmente com o que estava acontecendo, ele decidiu se sentar em silêncio e assistir, assim como o outro garoto. Isso é para o braço esquerdo, agora vamos para o direito. Gustavo voltou seu foco para Wally, que ainda choramingava de dor. Wally olhou para Gustavo com um olhar de relutância enquanto tentava se livrar do aperto de Gustavo novamente, mas foi inútil. Gustavo segurou Wally com a mão direita agora e usou a mão esquerda para apertar o braço esquerdo de Wally. KYYKK. Outra rodada de gritos recomeçou. Vários minutos depois, Wally estava pendurado no teto com uma corda. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas e seu corpo pendia frouxamente acima do solo. Suas roupas foram tiradas e ele estava vestindo calcinha branca. Havia marcas vermelhas por todo o corpo e sua expressão mostrava que ele havia passado pelo inferno. Mesmo que ele quisesse usar sua linhagem neste momento, ele não poderia devido à surra que havia recebido. Além disso, seria inútil, já que ele seria espancado até a finalização novamente. Os olhos de Wally se arregalaram ligeiramente e ele olhou para Gustavo como se estivesse olhando para um demônio. Agora, você ainda quer minha cama? Gustavo olhou em seus olhos opacos e perguntou com um olhar ameaçador. N- não. E menos, por favor, deixe-me ir, implorou Ali. Tudo bem, eu vou deixar você ir, mas você tem que entender que meu serviço não é gratuito, disse Gustavo com um sorriso. Serviço? O Ali questionou com um olhar confuso. Sim, serviço. Passei mais de 30 minutos te ensinando boas maneiras, você acha que eu não receberia pagamento por isso? Gustavo disse com um olhar solene. O Ali sentiu como se fosse desmaiar novamente ao ouvir as palavras de Gustavo. Esta é a intimidação mais sem vergonha que eu já vi. Ele sentiu que apenas as palavras de Gustavo eram suficientes para irritar até mesmo o diabo. Vamos, não desperdice meu tempo, Gustavo expressou novamente. Quanto? O Ali forçou essa pergunta a sair de sua boca. Não é muito caro, 20.000 radianos devem bastar. Respondeu Gustavo. 20.000 radianos. O Ali sentiu como se não tivesse ouvido direito. Você vai pagar ou o quê? Veja bem, eu tenho uma gravação sua pendurada no teto, Gustavo sussurrou nos ouvidos de Ali cujos olhos se arregalaram ao ouvir isso. Se você quiser eu posso postar na net, tenho certeza que você terá muitas visualizações e curtidas, disse Gustavo e se virou. Eu concordo. Só preciso transferi-lo para você, o Ali gritou rapidamente para impedir Gustavo de ir embora. Ah, você me fez perder muito tempo tentando convencê-lo, o preço subiu para 30.000 agora, disse Gustavo, encolhendo os ombros. O Ali quase teve um colapso mental ao ouvir isso. Mas, antes que ele pudesse completar sua frase, Gustavo o interrompeu. Se você continuar discutindo, o preço vai continuar subindo. Tem certeza que quer isso? O Ali rapidamente parou de discutir e concordou com um novo preço novamente.
Gustavo assentiu e o deixou descer. A transação foi feita e Gustavo ganhou mais 30.000 radianos. Gustavo permitiu que o Ali e seu amigo Dosar usassem pílulas curativas. A propósito, vocês são livres para contar a todos o que aconteceu aqui. Diga a eles que vocês dois foram espancados pelo lixo. Gustavo riu levemente e saiu da sala. Já era hora dos alunos se reunirem no salão multiuso. Cada andar era muito grande, então cada um tinha um hall, mas o hall deste andar não era o que seria usado. Eles estariam usando o corredor localizado no 150º andar, para onde Gustavo estava indo agora. Ele já deixou os meninos na sala com seus pensamentos. Ele não se incomodou porque sabia que eles não teriam nem coragem de mencionar o que aconteceu ali, em público. Enquanto se dirigia para lá, Gustavo viu uma notificação aparecer em sua linha de visão mais uma vez. Missão oculta concluída. Capítulo 88, O chamado. Missão oculta concluída. Domine seus colegas de quarto. Recompensas. Mais 10.000 EXP. Mais 5 pontos de atributos extras. Gustavo sorriu enquanto se dirigia ao salão. Parece que lidar com idiotas sempre traz recompensas. Dentro de um salão grande de aparência luxuosa, adolescentes em trajes diferentes podiam ser vistos entrando. Eles se moviam em grupos enquanto caminhavam para o corredor. Aqueles que usavam roupas da mesma cor estavam se mudando juntos. São alunos de diferentes escolas de cidades próximas que também foram convidados a participar do intercâmbio. Alunos das mesmas escolas sentavam-se um ao lado do outro, então era como um feixe de cores reunidas, fazendo com que o corredor parecesse de uma maneira única. Gustavo sentou-se entre esta grande multidão, é claro. O diretor da escola secundária da cidade de Atria caminhou até o pódio para se dirigir aos alunos. Ele primeiro deu as boas-vindas à cidade de Atria e passou a explicar como seria o evento nos próximos 3 dias. Os alunos de outras escolas iriam fazer um tour pela cidade e também pelo colégio da cidade de Atria no dia seguinte. No dia seguinte, eles estariam trocando conhecimento sobre diferentes assuntos e temas. Embora fosse chamado de troca de conhecimento, na verdade era um quiz baseado no conhecimento e na inteligência dos alunos. Chamar isso de troca era uma forma de encobrir o verdadeiro significado. O terceiro dia, que era o último dia, era quando os duelos aconteceriam. Os alunos ficaram muito entusiasmados ao ouvir tudo isso, mas não esperavam que também houvesse troca de conhecimento. Quais alunos posso escolher para nos representar na troca de conhecimentos? O diretor Erwin, que estava sentado atrás do pódio junto com outros dignitários, estava pensando muito sobre isso. A verdade era que quando se tratava de conhecimento sobre assuntos normais, os alunos mestiços da Echelon Academy na classe 3 não eram muito bons nisso. Infelizmente, nenhum Sarko ou humano veio com eles. Apenas mestiços da classe 3 participaram deste evento de troca. A maioria desses mestiços só se preocupava em como aumentar sua força e pouco se preocupava em estudar. Obviamente, o diretor Erwin não achava que algo assim aconteceria se ele o fizesse, ele teria trazido alunos que não eram apenas musculosos. O diretor da escola secundária da cidade de Atria continuou falando sobre algumas outras coisas por alguns minutos antes de deixar o pódio. Uma rodada de aplausos ressoou quando ele voltou para seu assento. A vice-diretora subiu ao palco e anunciou os nomes das escolas participantes do intercâmbio. 12 escolas participaram do evento. 2 vieram da cidade de Plankton, que era a Echelon Academy, e as escolas Black Rock. O resto das escolas eram Sheryl, Ing, Prayer Bulletin, Reago, Winsheim, Reflection Academy, Nottingham, etc. Todas essas escolas eram de cidades vizinhas. Eram cerca de 1.000 alunos presentes no salão neste momento. Após o vice-diretor terminar de divulgar a lista das escolas participantes do evento, ele mencionou o horário em que os alunos deveriam se reunir para o passeio e como seriam agrupados. Como eles queriam que os alunos de outras escolas se misturassem, eles decidiram que os alunos de escolas diferentes seriam agrupados. Gustavo apenas ouvia de sua posição atual enquanto bocejava ocasionalmente. Ele nem estava mais interessado no evento de troca. Ele não estava apenas um pouco interessado em ver diferentes partes da cidade. Depois de mais alguns minutos, a reunião terminou e os alunos foram autorizados a voltar para seus quartos. Claro, eles também estavam livres para passear pelas redondezas. Os alunos deixaram o salão em massa. Gustavo caminhava no meio da grande multidão quando ouviu seu nome. Gustavo Oslow, venha para o lado leste do corredor. Uma voz alta anunciou. Os alunos da Echelon Academy reconheceram essa voz. Pertencia ao diretor Erwin. Sua voz era mais alta que um mega alto-falante, e foi por isso que reverberou por todo o salão. Esta era a habilidade da linhagem do diretor Erwin em ação. Ele poderia amplificar o som várias vezes se quisesse. TCH, o que ele quer? Gustavo ficou irritado por ser chamado assim e ser referido como Oslow. Os alunos de outras escolas já estavam se perguntando quem era esse Gustavo para ele ser chamado assim. Eles não tinham ideia do motivo pelo qual ele estava sendo chamado, mas achavam que ele tinha que ser um figurão. Apenas os alunos da Echelon Academy ficaram chocados e confusos com a ligação do diretor Erwin.
Eles se perguntaram por que o diretor Erwin iria querer se encontrar com o renomado lixo de sua classe. Uma garota de longos cabelos negros ficou com um olhar desconfortável ao ouvir o nome de Gustavo. Ela parecia estar se movendo com um grupo de amigos mais cedo, mas parou ao ouvir o nome dele. O que você está fazendo, Yuiko? Vamos embora, uma das garotas ao seu redor atirou de seus pensamentos chamando-a. Desculpe, vamos, ela murmurou em um tom baixo e começou a se mover com seus amigos. Gustavo teve que se virar e começar a voltar para o corredor depois de ouvir a ligação. Ele estava praticamente se movendo contra a corrente, já que todos estavam saindo, mas surpreendentemente ninguém fez contato com ele até que ele chegasse ao seu destino. Ele chegou ao lado leste do corredor e notou o diretor Erwin e o vice-diretor Mark esperando ao lado. O diretor pareceu ter uma expressão de alívio ao ver Gustav caminhando na direção deles. Gustav chegou na frente deles e olhou para o diretor Erwin com um olhar distante. Como você me chamou de diretor Erwin? Gustav perguntou em um tom frio. Que bom que você está aqui, Gustav, o diretor Erwin começou dizendo. Como você deve ter ouvido, haverá uma troca de conhecimento depois de amanhã. É assim que eles chamam, mas tenho certeza que alguém tão inteligente quanto você deve ter imaginado que é apenas mais uma competição, diretor Erwin adicionado. Capítulo 89, Recusa. O que exatamente você está recebendo do diretor Erwin? Por favor, vá direto ao ponto, Gustavo exigiu com uma expressão irritada. O diretor Erwin deu um sorriso irônico e continuou falando, dificilmente temos um bom aluno que possa nos representar, então esperamos que você possa levar em consideração nossa amada escola e ser o principal aluno que representa a Echelon Academy para a troca de conhecimento. Gustavo olhou para o diretor, depois para o vice-diretor antes de olhar para o diretor novamente. Por que eu deveria representar a escola? Eu sou um lixo inútil afinal, Gustavo perguntou com um olhar confuso. Você não é um lixo, Gustavo, todos sabemos que nenhum dos outros alunos é academicamente tão brilhante quanto você. Por favor, não deixe o nome da nossa escola ser arrastado para a lama durante a troca de conhecimento, precisamos manter nosso prestígio. As outras escolas não nos deixarão saber o fim disso se nossa escola vier em último lugar. Eles não hesitarão em zombar de nós, então, por favor, imploramos que você represente a escola, propôs o diretor Erui mais uma vez após uma longa explicação. Gustavo o encarou por vários segundos com cara de pôquer, fazendo com que a atmosfera ficasse estranha. Não. Eu sou um lixo, Gustavo recusou e se virou para sair. Esse lixo vai bagunçar ainda mais sua gloriosa escola, então você deve escolher um daqueles alunos que não são considerados lixo. Gustavo começou a se afastar depois de dizer isso. Espere, o diretor Erui gritou para ele. Gustavo parou seus passos e virou a cabeça para encará-lo. O que posso fazer para que você represente a escola? Há algo que você deseja? Perguntou o diretor Erwin. Gustavo sorriu internamente, tantas coisas. Infelizmente minhas mãos estão atadas aqui, ele lembrou algo enquanto falava internamente. Eu não estou interessado, ele respondeu e se virou para sair. O diretor quis chamá-lo novamente, mas Gustavo já havia desaparecido na distância depois de caminhar em um ritmo muito rápido. O vice-diretor tinha uma expressão de desagrado no rosto. Não podemos simplesmente forçá-lo. O vice-diretor Mark propôs. Receio que não podemos nem encostar um dedo nele, disse o diretor Erui com uma expressão derrotada. O que fazemos agora, diretor Erui? Perguntou o vice-diretor Mark. Não temos escolha a não ser escolher da longa lista de mestiços que vieram conosco. Vamos escolher aqueles que não têm notas muito ruins em outras disciplinas, o diretor Erui suspirou depois de terminar de falar. Gustavo havia deixado o corredor neste momento e estava voltando para seu quarto. Ele riu internamente ao se lembrar do que aconteceu há um tempo atrás. De repente eu não sou mais lixo agora que vocês precisam de mim. Hipocritas. Gustavo teve vontade de rir até rolar no chão. Tolos, eu teria feito vocês gastarem algum dinheiro se não fosse pela minha aposta com a senhorita Aimee, Gustavo disse internamente com um grande sorriso estampado em seu rosto. Gustavo. Uma voz feminina excitada o chamou do lado do corredor. Gustavo virou-se para olhar a pessoa que o havia chamado. Ele avistou uma linda mulher encostada nas paredes de vidro do lado direito. Ela tinha cabelos prateados e rosa na altura dos ombros com dois pequenos chifres saindo de sua testa. Ela estava vestida com uma roupa esportiva preta, fazendo com que sua figura parecesse extremamente atlética e atraente. Prazer em conhecê-la aqui, Gustavo sorriu enquanto caminhava em direção a ela. Irritado. Gustavo. Ambos falaram ao mesmo tempo enquanto se aproximavam. O rosto irritado brilhou, eu sabia que seria você quando ouvi esse nome, ela expressou com um olhar de excitação. Ah, entendo. Para alguém que está conhecendo um aluno de uma escola oposta, você parece bastante animado, disse Gustavo. Ah, bem. O rosto de Yang ficou vermelho quando ela juntou as palmas das mãos. Existe alguma razão para você ter esperado por mim aqui? Perguntou Gustavo. Deve haver uma razão. Ang perguntou com uma expressão confusa, mas fofa. Claro.
Ou você já está acostumado a esperar na frente da minha porta e decidiu usar este lugar como uma porta também para bloquear meus movimentos, Gustav disse com um olhar contemplativo. Agora você me faz parecer um perseguidor. Ang disse enquanto olhava para baixo. Sim, você é um perseguidor, Gustav respondeu sem rodeios. O rosto de Ang parecia mais baixo ao ouvir isso. Ah, só estou brincando com você, Gustav riu levemente e começou a caminhar para frente. Gustav, você quer dizer, Ang expressou enquanto fazia beicinho e batia os pés no chão. Você vem. Gustav disse enquanto se virava para encará-la. Em. Para onde estamos indo? Ela perguntou enquanto caminhava em direção a Gustav na frente. Passeios. Tudo bem se você não quiser vir, não vai adiantar nada ser visto com lixo, Gustav se virou para continuar andando. Lixo. O que é isso? Eu não me importo com isso. Quem disse que eu não quero vir? Eu vou com você, ela aumentou o ritmo e alcançou Gustavo. Gustavo apenas sorriu e continuou andando, tudo bem então vamos embora. Gustavo voltou para seu quarto depois da noite, por volta das 20 horas. Ele passou mais de 6 horas com Ang. Eles andaram pelo hotel visitando diferentes lugares andar por andar. Onde eles passavam muito tempo era em um parque de fliperama onde os jogos eram jogados. Gustav ficou surpreso ao ver tantos jogos e gadgets divertidos. Ele gostou especialmente dos jogos de realidade virtual onde ele só tinha que usar sua mente para jogar. Havia muitos deles, mas o que ele mais gostou foi aquele em que ele pilotava uma espaçonave. Ele sempre quis ir para o espaço, então a sensação de estar completamente imerso no jogo, que era como ir para o espaço de verdade, era incomparável para ele. Aprendeu a jogar e até competiu com algumas pessoas de lá. A maioria ficava perguntando se ele era realmente um iniciante como ele dizia ser devido ao jeito que aprendia rápido. Eu acho que não é tão chato quanto eu esperava. Espero que a turnê de amanhã traga um pouco de diversão como esta também. Gustavo murmurou enquanto estava deitado em sua cama. Quando ele chegou, alguns momentos atrás, a sala ficou silenciosa. Seus colegas de quarto não tinham coragem de conversar normalmente em sua presença. Gustavo não se incomodou com isso. Na verdade, ele esperava que continuasse assim pelos próximos 3 dias. O silêncio não era uma coisa ruim para ele. Capítulo 90 Pedido de amizade. Na manhã seguinte, os alunos acordaram bem cedo e se prepararam para o evento de intercâmbio. Os alunos foram agrupados em centenas. Cerca de 8 alunos de cada escola foram colocados em um grupo. Alunos de outras escolas tiveram a chance de se misturar uns com os outros dessa maneira. Eles foram colocados em ônibus de acordo com seus grupos. De acordo com o diretor da escola secundária da cidade de Átria, os grupos visitariam diferentes lugares da cidade para que não houvesse uma multidão em um determinado local. Ou seja, quando o grupo A estivesse visitando o coração da cidade, o grupo B estaria em outro local naquele momento. Mesmo com outros grupos também. No final do dia, todos visitavam os mesmos lugares, mas em horários diferentes. Gustavo foi colocado em um grupo com alguns mestiços de sua classe que a maioria olhava para ele com desprezo, misturado com cautela. O grupo deles se dirigia para um local conhecido como Sítio número 47 na costa da cidade. Havia 5 meninas de sua classe no grupo. Os 3 restantes eram meninos. Apenas 2 dos 7 alunos não olharam para ele de maneira estranha, mas o mesmo não poderia ser dito para o resto. Um deles em particular não conseguia olhá-lo nos olhos. Ela ocasionalmente se virava para olhar para ele e depois virava o rosto de vergonha. Por que estou no mesmo grupo que ele? Ela mordeu o lábio inferior em frustração enquanto se perguntava. Esta era Yuiko, a mesma garota que levou uma surra de Gustavo no Dozo. Quando Gustavo entrou no ônibus com esses alunos, ele nem olhou para nenhum deles. Não é de admirar que o ar cheire mal, fede a lixo. Uma das garotas sentadas ao lado de Yuiko falou enquanto olhava para Gustavo. Certo, Yuiko? Ela perguntou a Yuiko quem estava distraído. Yuiko, ela gritou novamente depois de notar o olhar distraído no rosto de Yuiko. Eu disse, não cheira a lixo aqui. Ela perguntou novamente virando-se para o lado para encarar Gustavo, que ignorou seus passeios. Yuiko ouviu isso e seus olhos se arregalaram levemente quando ela virou o rosto para olhar para Gustavo. Gustavo virou a cabeça para encará-la também. Sua expressão estava repleta de extrema indiferença quando ele fez contato visual com Yuiko. Acho que nunca faltarão idiotas neste mundo. O que você vai dizer, Yuiko? Como você vai responder? Gustavo apoiou o braço contra o lado da janela e colocou o queixo no punho enquanto um pequeno sorriso se formou em seu rosto. Yuiko rapidamente virou o rosto envergonhada e olhou para a pessoa sentada ao lado dela. Cale a boca vadia. Yuiko gritou e deu-lhe um tapa na bochecha. Pá! Todos ficaram chocados com o desenvolvimento repentino. Qual foi o motivo da reação extrema de Yuiko? Mesmo Gustavo não esperava que ela fosse reagir dessa forma. Por que você me esbofeteou? A garota segurou o rosto e falou com um olhar de dor e confusão. Você pode ver que estamos em um lugar público, em outra cidade inteiramente, deveríamos estar unidos.
Aprenda a ter boas maneiras, disse Yuiko com um olhar de justiça. Os alunos dentro do ônibus olharam para sua expressão de santa com um olhar de compreensão. Os alunos da academia Echelon no ônibus também conheciam Yuiko por sua atitude de santa, então eles também sentiram que era compreensível. Ela está defendendo o lixo, embora ele tenha tido a coragem de convidá-la para sair no passado, esse foi o processo de pensamento deles. Gustavo já sabia como era a situação, mas não se incomodou. Ele apenas riu internamente. Os alunos de outras escolas começaram a se perguntar por que a garota se referia a um deles como lixo em primeiro lugar. Uma garota de cabelos brancos caminhou até a posição de Gustavo e sentou-se ao lado dele. Um. Gustavo notou que ela era a mesma garota que se sentou ao lado dele durante a viagem para a cidade de Átria. Olá, ela cumprimentou Gustavo em voz baixa. Gustavo se virou para encará-la por alguns segundos antes de voltar a olhar para a janela. O que você quer? Gustavo questionou com um olhar de desconfiança. Ele sentiu que não era coincidência eles se sentarem juntos duas vezes, especialmente quando ela estava sentada em outra parte do ônibus antes. Além disso, ele sentiu que qualquer um de sua classe que tentasse iniciar uma conversa com ele teria algum tipo de motivo oculto. Outra coisa era que ela também era popular na classe 3, mas ela era do tipo que sempre evitava meter o nariz na vida dos outros. Pelo que Gustavo lembrava, ela era tranquila, mas também ignorante. Ele não tinha motivos para não gostar dela, mas também não tinha motivos para gostar dela. Eu só quero ser amiga, ela disse de maneira amigável. Eu sou Matilda, ela disse enquanto estendia a mão para Gustavo em uma tentativa de cumprimentá-lo. Eu não estou interessado, Gustavo disse sem se virar para olhar para ela. Matilda teve que baixar a mão antes de começar a falar novamente. Essa cidade não é legal. Tem muita coisa aqui que não tem na nossa. Ela falou com um sorriso enquanto olhava pela janela. O ônibus passou por diferentes rotas e eles passaram por várias estruturas voadoras no processo. Alguns pássaros de aparência mecânica também voaram pelo ar em algumas partes da cidade. Algumas árvores plantadas ao redor tinham folhas roxas, vermelhas, brancas e várias outras cores fazendo com que a cidade ficasse naturalmente colorida. Gustavo também gostava da natureza, então as palavras dela chamaram sua atenção, mas ele decidiu não responder a ela. A combinação de natureza e tecnologia é a beleza em seu auge, disse ela com olhos brilhantes enquanto olhava pela janela. Você está começando a soar como um mosquito zumbindo, o que exatamente você quer? Gustavo perguntou com um olhar de desagrado. Ai, isso é um pouco maldoso, ela disse com um sorriso torto e olhou para o rosto de Gustavo esperando por algum tipo de reação, mas para sua decepção, Gustavo ainda tinha uma expressão de indiferença em seu rosto. Eu só quero ser sua amiga, ela disse com um olhar suplicante. Você frequenta a Echelon Academy há anos, é um pouco tarde demais para tentar se tornar meu amigo. O que você pretende alcançar sendo amigo do lixo? Gustavo se virou para encará-la e olhou em seus olhos depois que ele lançou sua pergunta para ela. O olhar que ele deu a fez recuar um pouco. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.